Pra quem gosta, hoje eu montei uma lista fantástica com os melhores filmes de aventura pra assistir nesse ano, então não esquece de se inscrever no canal se gostar desse tipo de conteúdo. Bem-vindos ao Império, eu sou o Duque. Pra começar essa parada aqui com o pé na porta, eu já quero falar sobre Como Treinar o Seu Dragão, um filme de 2025 da Prime Video que acompanha a história de um jovem viking que vive em um lugar onde os dragões são vistos como ameaça desde sempre, mas tudo começa a mudar quando um encontro inesperado coloca ele no centro de uma jornada épica que pode mudar as antigas crenças e o futuro de todo mundo. Eles mataram centenas de nós! E nós matamos milhares deles! Mesmo sem ser apaixonado pela animação original, eu admito que esse live action conseguiu me ganhar com certa facilidade, porque além de respeitar bastante a base da história, ele também acerta ao manter o coração da obra intacto, entregando uma aventura envolvente, carismática e muito fácil de comprar do começo ao fim. E outra coisa bem legal aqui é justamente a forma de como o filme equilibra emoção, humor, cenas de ação e um visual muito caprichado que consegue dar mais força para esse universo. Sem contar que a relação entre o Soluço e o Banguela funciona muito bem, passa aquela sensação de conexão verdadeira que, pelo menos na minha opinião, era essencial para essa história dar certa. É claro que uma ou outra escolha de elenco não funcionou muito bem na minha visão, mas, no entanto, o resultado final continua sendo sensacional, porque o filme consegue entregar não só aquela aventura épica de fantasia que a gente já espera, mas consegue fazer isso com criatividade, tornando esse filme basicamente um passatempo sensacional para ver com a família. Outro filme bem legal de aventura que de certa forma caiu no esquecimento, mas ainda tem o seu valor, é Rei Arthur, a Lenda da Espada, um filme de 2017 da HBO Max que apresenta a história do Arthur, um homem criado nas ruas que vê a sua vida pacata virar de cabeça para baixo quando descobre que tem uma ligação direta com o trono e com uma espada lendária. E é a partir daí que ele precisa encarar inimigos poderosos numa jornada épica que pode mudar não só a sua vida, mas o futuro de todo o reino. Rei Arthur, a Lenda da Espada, na minha humilde opinião, é um filme excelente de aventura e fantasia, que talvez não tenha agradado muito a crítica, mas pra mim, um mero mortal que ama esse gênero, ele funcionou perfeitamente com uma jornada envolvente, cheia de ação, ótimos efeitos especiais e um protagonista que tem presença. Além disso, eu gostei também de como o filme pega vários elementos clássicos desse universo de reis, espadas e magias e ainda consegue dar uma roupagem mais estilosa e moderna, que querendo ou não, deixa a aventura ainda mais épica. Inclusive o ator principal, o Charlie, combina bastante com esse personagem. É claro que não é a melhor escolha do mundo, mas casou muito bem, se é que vocês me entendem, sabe? E eles meio que, de certa forma, se aproveitaram bem disso para entregar um personagem realmente interessante. É claro que não chega a ser um filme perfeito, o roteiro tem falhas, mas fora esses detalhes técnicos, ele é um passatempo memorável para quem curte uma aventura com uma pegada mais medieval. Eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês nem sequer sabia da existência da minha terceira indicação. Eu tô falando de Paddington, Uma Aventura na Floresta, um filme de 2024 disponível na HBO Max. Aqui a gente acompanha o Paddington embarcando numa nova jornada ao lado da família Brawl rumo ao Peru, onde uma visita que parecia tranquila acaba se transformando numa experiência cheia de descobertas, confusões e momentos emocionantes em meio a um cenário exuberante. Obrigado. Agora é só virar aqui, eu acho. Paddington, Uma Aventura na Floresta, infelizmente não chega no mesmo nível dos dois primeiros filmes, que por acaso são os meus favoritos, mas de certa forma ainda é o tipo de continuação que vale o play, porque entrega exatamente o que a gente espera desse tipo de filme, que é carisma, leveza, humor e uma história gostosa de acompanhar. E o que eu mais curti aqui foi justamente essa sensação de conforto e tranquilidade que o filme passa o tempo inteiro, entregando uma história realmente interessante que, mesmo usando
mudando alguns caminhos previsíveis, consegue manter uma vibe muito simpática e empolgante. Além disso, o CGI é bom e o Paddington continua sendo um personagem incrível que a gente gostou tanto no primeiro e no segundo filme. E eu nem preciso comentar que essa atmosfera calorosa e familiar ajuda bastante a tornar a experiência mais agradável. Se a minha última dica era um filme mais family friend pra todo mundo, o quarto é um filme maluco de porradaria que todo fã de ação e aventura deveria ver. Eu tô falando de Kong, a Ilha da Caveira, um filme de 2017 da Netflix que dessa vez segue um grupo de pessoas que viajam até uma ilha misteriosa acreditando estarem diante de uma simples exploração. Mas tudo muda quando eles encontram um ambiente hostil cercado de monstros colossais e perigos brutais que transformam essa expedição numa luta desesperada pela sobrevivência. Kong, a Ilha da Caveira é um filmaço de aventura pra quem curte pancadaria, monstro gigante e aquela sensação de que vai dar merda a qualquer hora, porque o filme mergulha de cabeça nessa proposta mais agressiva e selvagem, rendendo não só a ação em grande escala, mas também uma experiência visual muito forte que sabe explorar muito bem o tamanho do perigo e da loucura que se passa naquela ilha, e ainda por cima constrói uma tensão que só cresce à medida em que os personagens vão se adentrando nessa ilha cheia de criaturas bizarras, cenários sinistros e outras coisas ainda mais estranhas que eu vou deixar vocês descobrirem por conta própria. Além disso, o elenco desse filme é de primeira prateleira, os efeitos especiais são excelentes e esse Kong, na minha opinião, é simplesmente brutal. Então se você tá procurando um filme de aventura frenético, meio violento e com muita ação, Kong, a Ilha da Caveira é a dica certa. E pra fechar o meu top 5 eu decidi falar sobre um filme bem legal que de certa forma também não é muito conhecido, mas já ganhou uma sequência. Eu tô falando de Plano em Família, um filme de 2023 da Apple TV que acompanha a história de um pai de família que leva uma vida aparentemente tranquila até o momento em que segredos do passado voltam com tudo e transformam uma simples viagem em família numa jornada cheia de perseguições, confusões e situações inesperadas. Cadê o papai? Antes de conhecer a mamãe, eu era um assassino. Plano em Família é o tipo de filme que não inventa muita coisa, mas sabe como pegar uma fórmula já conhecida e ainda entregar uma jornada envolvente e agradável que, mesmo sendo relativamente clichê, consegue misturar ação, comédia e uma road trip de um jeito leve e fácil de acompanhar. Além disso, a dinâmica de viagem de família é muito boa porque tem imprevistos, perseguições, segredos, confusões e dilemas que vão deixando a trama movimentada o tempo inteiro sem complicar demais. É claro que ter o Mark Wahlberg como protagonista também ajuda bastante. E sim, antes de tudo, eu sei que não é uma aventura na floresta ou na ilha como nos outros filmes, mas é uma road trip, ou seja, uma viagem de carro que arrasta essa família para uma espécie de mini aventura, passando por muitos lugares, enfrentando vários problemas e lidando com dilemas típicos de um jeito bem humorado. Então, para quem curte um arroz com feijão bem feito de ação, aventura e comédia, esse filme pode servir muito bem. Inclusive, como eu mencionei anteriormente, a continuação dele também está disponível lá na Apple. Eu me amarro no Dena espontâneo. Isso foi tudo por hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando que essa daqui é uma lista inicial de filmes de aventura, então eu tenho mais uns 200 filmes aqui na minha lista pessoal, com filmes de aventura super desconhecidos, que inclusive muita gente nem sabe que existe, então à medida em que vocês comentarem, engajarem nesse vídeo, eu trago a parte 2, 3, 4, 5, 6, com novos filmes de aventura famosos, desconhecidos, muito bons pra vocês, valeu? Então deixa o like, comenta, se inscreve, que futuramente eu vou trazer muita coisa boa pra vocês, valeu? Então fiquem com Deus e nos vemos em próximo vídeo. Perfect.